Olá, minha gente! Sejam todas muito bem-vindas. A nossa live de hoje vai ser bafão, mas não vai deixar de ser doce. O tema de hoje é: sou viciada em doces, como emagrecer sem dietas. E eu tenho uma surpresa para você que fica até o final da live, tá bom? Então chama suas amigas, entra todo mundo pra gente desvendar alguns mistérios e a gente construir uma nova relação com a comida, uma nova relação com o doce. Então, tudo que eu disser aqui vai fazer muito sentido, e vai poder te ajudar, né? Se você tem uma relação conturbada com a comida, uma relação difícil, e se você tá aberta para um caminho diferente, aberta para esse novo olhar para o emagrecimento, vem pra cá, sabe? Vai fazer muito sentido para você. Deixa eu aqui organizar o pessoal do YouTube. Sejam todos bem-vindos aí no YouTube. É isso aí, ao vivo, YouTube e Facebook. Sejam bem-vindas. Aguardar um pouquinho o pessoal ir entrando. Eu sou Andresa Norberto, nutricionista e terapeuta nutricional, criadora do método RIR de emagrecimento sem culpa, sem sofrimento e sem dietas. E aí, vem entrando, gente, ó, hoje a live vai ser babado, mas não vai deixar de ser doce. Então vai fazer muito sentido para você as peças que você vai encaixando. Se você quer um caminho diferente, né? Tô pronta, Andresa, eu quero trilhar esse caminho, então vem pra cá, segura na minha mão que eu não vou te soltar. Hoje é apenas a terceira live, a gente tem muitas aí, ó, por vir, e cada uma delas é para contribuir para você ganhar autonomia alimentar, para você construir uma nova relação com a comida. E a base disso tudo é a gente se tornar especialista do nosso próprio corpo. É a gente resgatar, construir o autocuidado, um olhar diferente, né, para que a gente possa alcançar e manter o nosso peso ideal, o nosso peso saudável, o nosso peso que é duradouro. Então essa visão que a gente tem hoje do emagrecimento, ela pode ser um fator que contribui para a sua dificuldade para perder peso, né, para chegar, alcançar e manter o seu peso ideal, o seu peso saudável. E esse peso, ele não é determinado por você, não é determinado por um nutricionista, que vai lá, vamos lá, IMC, na altura, o peso, tá, você vai pesar, você tem 1,61 m, então o peso legal é entre 55 e 65, não é. Quem determina o nosso peso é o nosso cérebro. Nosso cérebro, né, que percebe qual é o peso legal para nossa idade, né, para o ambiente que a gente está vivendo, as nossas relações, né, assim, porque se eu estou passando por um momento muito difícil emocionalmente, meu corpo ele vai sentir isso, meu cérebro vai querer me proteger. Dessa forma eu vou começar a sentir mais fome para lidar com essas emoções, para enfrentar essa situação difícil. Então não se culpe se você perceber que você ganhou peso por causa da fome emocional. Não se culpe por isso. A gente não tá aqui para cobrança. A gente tem que aprender a se cobrar menos e se cuidar mais, se amar mais, sabe? Então perceba, se a gente está passando por uma situação difícil, né, desafiadora, o meu corpo, para me proteger, ele vai, né, o cérebro vai desenvolver mais fome para eu ficar ali, né, num casulo, porque a gordura, ela vem como uma forma de proteção, sabe? Porque é difícil, é estressante. E isso acontece, né, a gente permite enquanto a gente não tem consciência disso. A gente não tem consciência da raiz que tá levando a gente a ganhar peso. Quando a gente começa a ganhar clareza, que é o que eu falo, ser especialista do nosso próprio corpo, você do seu,
eu do meu, a nossa amiga do dela, a gente começa a ganhar confiança, né? A confiança de que olhar, dar um passo para trás e entender por que eu estou exagerando na comida, por que eu estou comendo doce demais, por que eu estou descontrolando, né? Eu tô sentindo alguma coisa e vou lá e desconto. Então, assim, já é uma investigação, uma análise para você entender, e a partir desse entendimento, esse entendimento vai te possibilitar ter ações diferentes, vai te possibilitar escolher atitudes diferentes. E ao invés de você ficar lá se cobrando com dietas, não, você vai se cuidar, se amar e olhar para a raiz do problema. E aí, quando você olha para a raiz do problema e você se ajuda, procura ajuda, busca fortalecer a sua mente de coisas que vão te elevar, né, que vão te ajudar a enfrentar obstáculos, e você começar a entender que esses obstáculos eles estão ali para o seu desenvolvimento e crescimento pessoal, espiritual. Olha só, a gente está indo longe. A gente vai começar a ser grata pelas situações difíceis. E aí, a minha vida começa a mudar. E o mudar não é que você vai deixar de ter situações difíceis. Elas vão continuar acontecendo, mas você vai ter consciência de escolher quais as suas reações sobre aquelas situações difíceis. Qual situação você vai ter a partir, né, desse momento que você está tendo consciência? Quando a pessoa fala alguma coisa e eu retrucava e aquilo virava uma bola de neve, e né, eu tenho uma amiga que tem uma vizinha que está com 1000 cachorros em casa e ela está sofrendo com isso. E hoje ela percebe que é uma situação que ela não tem controle. Ela não tem como ela ir lá, né, e tirar os cachorros de lá. Por mais que ela tenha um olhar amoroso, né, ela ajuda na causa, né, que a gente tem que ter, são seres, e a gente é uma obrigação, uma responsabilidade nossa de cuidar deles, mas ali tá passando dos limites. Aí ela não tem controle sobre a situação, mas ela tem hoje consciência e controle das reações dela. Ela ficar irritada, chateada, nervosa é uma forma de resistir àquilo que está acontecendo, que ela não muda. E aí, a partir do momento que ela percebe que aquilo está fazendo mal para ela, o que eu posso fazer? Aceitar a situação é um ponto, porque se eu resisto, eu estou criando sofrimento. Se eu crio sofrimento, isso vai virar uma bola de neve e vai cair lá no comer emocional. Mas eu ganho consciência do problema, eu vou despertando como eu posso cuidar da minha saúde mental e emocional nessa situação. A situação é um fator externo, eu não resolvo, mas eu posso buscar ajuda, eu posso buscar formas de como, sabe, de praticar atenção plena, respiração, sabe? E ter uma perspectiva de mudança. Vai acontecer algo diferente daqui a pouco, porque eu estou mais calma, eu estou mais tranquila. E aí a mágica vai acontecendo. A gente tem que ter paciência, mas olha só, amorosidade. Não brigar com a situação que não tem controle, que a pessoa não tem controle. Não ficar se martirizar porque está sentindo irritada, raiva daquilo que ela não tem controle. Isso tudo é forma de autocuidado. Quando a gente ganha clareza, isso, olha só, eu tô dando um exemplo de você ter um problema ali e que culmina na sua relação com a comida. Então, por isso, minha gente, que o emagrecimento, ele não é sustentável quando você não olha para a raiz. Deixa eu arrumar aqui, pessoal do YouTube, desculpa, tá certo aí? A gente não vai conseguir resolver, não, porque
Pode ser que você ganhou peso, vai lá, e ganhou peso por conta de um fator emocional. Vai lá e faz a dieta, você até emagrece, mas não porque a raiz do problema não foi resolvida. Aquela resistência, a não aceitação continua ali, te gerando sofrimento. E o sofrimento, ele chega a um ponto que ele é opcional, quando a gente não busca ajuda e desenvolvimento. A gente precisa disso, a gente está aqui para evoluir. Bom, fez sentido aí para vocês? Quem tá gostando da live, manda aviãozinho para alguma amiga, né, que quer conhecer esse caminho diferente. Então, vamos lá. Sou viciada em doces, né? Como emagrecer sem dietas? O primeiro ponto é você não tirar o doce se você quer emagrecer. E o que a dieta faz? Ela faz justamente o contrário. Ela corta os doces, ela corta o açúcar. Aí já tá um problema criado. Por quê? Lembra que eu falei, se você quer alcançar e manter o seu peso ideal, saudável, sustentar mesmo, sabe, em paz, você precisa primeiramente entender isso, né? Entender que a dieta não funciona, existe um caminho diferente. Mas tá, Andresa, me esclarece isso. Olha só, se você quer manter, alcançar e manter, e a gente tá vendo que a dieta não funciona, então a gente precisa partir por esse ponto da dieta, do fazer dieta, e entrar no processo de emagrecimento sem dietas. Então eu pergunto, você tá pronta? Vocês estão pronta? Escreva aqui pra mim. Tô pronta. Eu tô pronta, Andresa. Eu quero entrar no processo de emagrecimento sem dietas. E eu tô aqui me comprometendo a ajudar vocês. Sério. Eu tô aqui, passei o dia estudando, sabe? E um monte de coisa assim, ó, pipocando pensando e vendo na caixinha de pergunta as questões individuais, sabe? E onde está o problema. E como esse comer consciente intuitivo, isso aí, Mari, como esse comer consciente intuitivo, ele vem para libertar a gente, sabe? Liberdade alimentar, autocuidado e também autoconfiança. A gente fazer aí esse combo. E aí, passar por esse processo de emagrecimento sem dietas, né? Por que sem dietas? A gente tem que entender que a dieta, ela causa um prejuízo da nossa saúde física. Por que ela causa um prejuízo para a saúde física? Porque a partir do momento que você começa a fazer uma restrição, cortar o seu docinho, cortar o carboidrato, cortar alimentos, diminuir caloria, o que vai acontecer? Seu corpo vai entender que isso é uma catástrofe, uma ameaça. Ele sempre, toda vez que ele perceber que você está fazendo restrição, ele vai diminuir o metabolismo. E você inicialmente pode até perder, mas depois entra na estagnação. A palavra não saiu. Não consegue mais. Mesmo ali no processo fazendo dieta, querendo perder mais peso. Por quê? Com essa percepção que ele tem, nosso corpo é vivo, nosso corpo é inteligente, ele quer preservar a nossa sobrevivência, ele olha para baixo. Eu expliquei isso para vocês ontem. Pessoal, tá tendo menos energia, vamos parar um pouco aí, vamos trabalhar em modo lento. E aí o corpo começa a absorver mais gordura com facilidade. Então, até uma folha de alface, já viu falar? Folha de alface tá me engordando. Por quê? Porque o corpo ele ativa um mecanismo de absorção de gordura muito mais intenso. E isso só acontece nesse período de restrição. Para quê? Se o cérebro está querendo sobreviver, ele sabe, ele faz tudo. Ele vai fazer
Uma folha de alface ali, qualquer caloria que tiver alface, ela vai ser transformada em gordura, vai ficar mais difícil mesmo. É inteligência, gente. Não pensa que seu corpo é ruim, é mal. Não, ele tá certíssimo. Porque se você tivesse controle sobre o seu peso, uma pessoa que quisesse, com transtorno alimentar, de olhar no espelho e ter uma visão distorcida, falar assim, eu quero, e ligada no número, em números. Falar assim, eu quero pesar 30 quilos. O que ia acontecer com essa pessoa se ela tivesse controle sobre o peso dela? Ela ia morrer. Ela não ia sobreviver. Ia entrar, né, num catabolismo, né, intenso. Então, sabe, tudo é do jeito certo, gente. Tudo tá criado do jeito certo. Deus colocou a gente aqui um sistema super organizado que é o nosso corpo. Então, se ele ganha, né, ele faz essa absorção de gordura, não é à toa. Tem um porquê e a gente que precisa entender e saber trabalhar isso a nosso favor, né? Dietas faz mal para nossa saúde mental. Além da física, eu vou falar mais rápido aqui para dar tempo, tá? Já tá 15 minutos conversando aqui. Ó, física. A dieta vai gerar mais fome, vai aumentar, aliás, não é aumentar, você vai diminuir a sua percepção de saciedade. Você vai comer e nunca vai se sentir saciada. Diminui o metabolismo e aumenta o cansaço físico. Isso tudo é um prejuízo físico. Tem as consequências emocionais, que é, fazendo dieta, a gente começa a ficar mais irritada, mais ansiosa, qualquer coisa, sabe? E aí, ainda, quando a dieta tá ali, né, naquele fim da picada, de tá difícil, a gente tá para desistir, e desiste, chuta o balde, porque é um controle que é difícil manter. A gente chuta o balde, a gente vai se sentir frustrada, triste. É o problema, saúde, né, para nossa saúde emocional. E prejudica também a saúde mental. Olha só o que acontece quando eu tô fazendo dieta. Eu vou começar a ver comida em todo lugar que eu passo. Meu cérebro vai ativar, né? Eu vou pensar mais em comida e eu vou começar a ver comida, sabe? Imaginação. E essa vontade vai ser justamente por alimentos que são calóricos, açucarados, gordurosos. E não é à toa, não. É porque eles são mais calóricos, né? E aí, o cérebro, ele, pra sair dessa restrição e ganhar energia de volta, ele vai fazer isso. Então, pensem. Percebam que é uma orquestra, que tudo funciona e não dá pra gente lutar contra o nosso corpo, contra esse mecanismo que ele cria de defesa para proteger a gente, tá? E com isso tudo afeta a nossa autoestima, né? Porque aí eu não consigo fazer a dieta, eu chuto o balde, meu desejo está alterado, eu começo a comer descontroladamente, eu vou me sentir uma bosta, uma merda, e vai afetar o meu senso de capacidade, que está diretamente ligado ao meu valor, né? Eu não tenho valor, eu não sou digna, merecedora de coisas boas, porque eu não consigo nem emagrecer, eu vou conseguir o que na minha vida? Então o negócio é sério, né, gente? Percebam, o negócio é sério. E a gente é digna de amor, de carinho, de autocuidado, de respeito, de honrar a nossa casa partindo desse jeitinho que ele tá. Então vocês que estão aqui comigo, de mãos dadas comigo, olha para esse corpinho aí, ó, do jeitinho que ele tá. Tá com a bainha dobrando aqui, tá com a gordura no braço. Minha filha,
Isso aí foi preciso, foi necessário para o seu corpo se defender das dietas ou se defender de algum momento difícil que aconteceu na sua vida, uma irritação, uma tristeza, uma perda, sabe? Aconteceu, você usou a comida para lidar com a situação difícil. Se não fosse a comida, às vezes você teria morrido de tristeza, porque você não tinha consciência de qual outro caminho você poderia trilhar para lidar com aquela situação difícil. Você não sabia que a respiração te ajudaria, a meditação, o yoga, a presença, praticar a presença, o diálogo. Às vezes a gente não sabe falar. Naquele momento você não sabia conversar, expor. Não é brigar, não é xingar, é expor tranquilamente. Eu não estou bem nessa situação, eu me senti desconfortável, né? Eu quero desenvolver, entender o que essa situação tá me mostrando, tá querendo me ensinar, mas tá difícil. Então, perceba, naquele momento, você não soube lidar com aquela situação e tá tudo bem, a gente tá aqui para aprender todo dia. Mas hoje, perceba que a consequência disso foi o ganho de peso e é uma consequência que eu não tô falando que é negativa, porque eu imagino que você não esteja com uma doença terminal, que a gordura é o fator, o causador. Tipo assim, se eu não emagrecer de hoje para amanhã, eu morro. Não tá. Então olha pro seu corpinho aí com mais amorosidade, com mais aceitação, com mais, sabe, honra ele. Eu imagino que vocês tenham filhos. Se não tem, vão ter. Se não querem ter, tá tudo bem. E aí, algumas amamentaram, outras pode ser que não. Seu corpo é uma dádiva, sabe? Qual que é a palavra que eu quero usar? O seu corpo é um templo sagrado de abrigo. O seu corpo trouxe os seus filhos para o mundo. O seu corpo, ele te proporcionou andar, abraçar, dançar, pular, que delícia! O seu corpo, eu arrepio de falar. Então, independente da forma que o seu corpo está hoje, desenvolva isso, vai lá no espelho. Você não precisa se amar, fala assim, nossa, a Andresa falou, eu tô me amando, tô aceitando as gordurinhas. Não é isso. Se você não consegue fazer isso, sabe, assim, de coração, se amar, se abraçar, pelo menos se respeite, se honre. Honra esse corpo do jeito que ele tá. E quando eu falo honrar o corpo, não é você... quando eu falo de honrar, não. Quando eu falo de aceitar o seu corpo do jeitinho que ele tá, não é você sentar em cima de uma caixa de bombom, de um pudim e comer de garfada. Falar assim, eu me amo, não preciso cuidar. Não. A aceitação é, ok, eu aceito meu corpo do jeito que ele tá aqui, mas por amor a ele e por respeito e por honrar, eu vou nutri-lo com amor, com respeito e sabedoria. E como que o nosso corpo físico é nutrido? Com a comida que a mãe natureza dá pra gente. A comida de verdade. A comida natural. É arroz, feijão, é carne, é vegetais, é frutas. Sem segredo, é um pãozinho que você faz na sua casa ou que você compra que tem o mínimo de aditivos possível. Aditivos são, aditivos químicos são compostos usados pela indústria alimentícia para dar mais tempo de prateleira, para deixar o alimento mais bonito, para dar cor. Porque a demanda aumentou, a necessidade de distribuição aumentou, aí a indústria de alimentos ela inventou mais e mais produtos e viu que se colocar mais açúcar, colocar gorduras e colocar aditivos, deixaria as pessoas desejando mais os seus produtos, entre aspas,
viciadas, porque dá prazer. E aí, quando eu falo, né, eu tô falando um pouco da característica dos alimentos ultraprocessados, industrializados, que são os alimentos que a gente precisa ter atenção na quantidade que come. Mas cortar, tirar da vida, é um tiro no escuro. É um murro na ponta de faca. Porque se você gosta, essa não é a melhor escolha. Porque vai te gerar em algum momento todas aquelas questões que eu falo. Desejo alterado, uma relação ruim e... Vamos lá, vocês estão entendendo, né? A gente precisa investigar isso aí. Então, meu corpo, lindo, maravilhoso, precisa de amor, de cuidado, do jeito que ele tá hoje. E eu começo meu processo de emagrecimento a partir do momento que eu aceito meu corpo, do jeito que ele tá. Cada dia, e não é do dia pra noite, então. Todo dia, tira um minutinho pra você conversar com o seu corpo. E aí, aquele padrão automático de criticar, nossa senhora, ai, que gordura, que feiura, eu tenho que dar um jeito, não aguento, eu faço exercício, eu como salada e olha aqui como é que eu tô um bucho. Olha a comunicação que você tem com você mesma. Então, todos os dias, pelo menos um minutinho, perceba que pensamento que você está tendo sobre o seu corpo. Leve a sua atenção. Se torne uma observadora dos seus pensamentos. E quando você vê que você está com um pensamento ríspido sobre você, sobre o seu querido corpo, lembre-se, ele é um templo sagrado. E se ele está nesse formato, é porque precisou. E que a partir de agora, você quer cuidar dele com todo o amor, com prazer, com alimentos naturais, da terra. Certo? Combinado, pessoal? E, bom, alguém tem alguma pergunta? E a gente ainda não falou muito do doce, né, gente? Eu viajo com vocês aqui. Mas eu espero que esteja fazendo sentido. E eu vou dar um presente pra vocês no final. Tem uma surpresa pra vocês no final da live, tá bom? Então sigam firme que eu vou dar mais uns... A gente vai ficar mais uns 10 minutinhos. Quero ser mais objetivo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode jogar aqui. Alguma questão sobre o doce. Então aqui eu tenho algumas perguntas pra você refletir. Então, você é viciado em doce? Pra começar, falar que é viciado em doce parece que é tão pesado, né? Então uma dica... não considere que você é viciado em doce, que o doce é um problema na sua vida. Nossa, gente, ó. Fica pelado aqui. Vocês me avisam aí, viu? Então, mudar a forma como você se direciona para esses alimentos. Não é vilão, não é porcaria. Comida não é porcaria, mesmo que seja o doce. Por que eu falo mesmo que seja? Porque é o tema da live, né? Que é o que você vê que é problema. E ele não é problema. Vamos lá. Então, muda a forma que você fala sobre o doce. E aí a pergunta que eu faço. Você sempre gostou de doces? Então, de repente, o doce, ele te traz memórias afetivas. Memória da infância. Aquele docinho lá na roça. Eu mesma... Quando eu era criança, era um tempo mais assim de escassez, não passei dificuldade, não passei, como que eu posso dizer? Falta de comida na minha infância, mas era escasso essa questão de ter esses alimentos da indústria, que naquela época a gente até relacionava, associava isso a melhor vida, a alto poder aquisitivo, né, que só comia aqueles alimentos e tinha acesso às pessoas que tinham melhor condições, e a gente desejava esses alimentos, mas era restrito. Então, uma vez por mês, meus pais compravam pra gente, eu e meu irmão, 2 bolachas recheadas para cada, 2 pacotinhos, e uma caixa de Babalu fechada. Aquilo lá era felicidade, era incrível. Aí, beleza, isso é uma lembrança, uma memória afetiva. E você acha que hoje, com conhecimento que eu tenho ali da nutrição lá na faculdade, naquela época eu fiz terrorismo por tantos anos, de achar que a bolacha recheada era um crime comer, era um absurdo comer.
E hoje eu vejo, gente, que tem eu comer uma bolacha de vez em quando, saborear, sabe, com prazer e lembrar, linkar a minha infância. Então perceba que eu tô comendo a bolacha recheada não é por fome, mas ali para sentir um prazer, né, uma memória e tá tudo bem. E quando eu tentava cortar essa bolacha recheada, era quando eu mais comia. Comia até sem vontade. Isso depois de grande, né? Porque aí se na infância, perceba, se na infância teve algum alimento que era escasso, quando a gente é adulta e graças a Deus a gente tem condição de comprar quando quiser, é meio que representa uma liberdade. Eu posso comer a hora que eu quiser. Aí às vezes a gente começa a comer muito, ganha peso, busca uma dieta, corta, não come de jeito nenhum a bolacha, aí quando volta a comer, tá com a relação pior com a comida, né, ali achando que o negócio não pode. Então, pode, gente, a gente pode comer tudo que a gente quiser, tá? Mas vocês vão entender como. Se você tem alguma condição física, condição de saúde, por exemplo, diabetes, intolerância à lactose, glúten, alguma coisa que foi detectada de saúde, então precisa ter um olhar mais específico. E aí, uma restrição mais cuidadosa para não atrapalhar o pensamento é importante ali. Mas, no geral, a gente está aqui falando, né, em condições saudáveis. E na condição saudável, quando é para o emagrecimento, a restrição, ela não é favorável. E aí, a desenvolver uma boa relação com o doce, de comer quando tem vontade, saborear, é uma forma de autocuidado. Por quê? Porque se eu como bolacha recheada pensando na minha infância, é uma forma de me dar prazer emocional e mental. E eu vou comer tranquilamente, vocês vão entender aqui? Ó, e outra questão, o doce. Você sempre gostou muito de doce? Então, ó, lembra de infância, lembra de momentos especiais, por exemplo, Dia dos Namorados. Quem aqui já não recebeu uma caixa de bombom? Ou num aniversário, tanto seu quanto de alguém querido, e tinha brigadeiro, e tinha bolo de aniversário. Então, olha que momento especial. Não tem problema, né? Então, não tem problema a gente gostar do doce, né? O doce, ele é gostoso, ele tem, tá vendo que o doce, ele não tem só calorias, energia, gordura. O doce, ele tem um papel social, emocional, cultural. Cultura do brasileiro, comer doce de leite, acho que até do mineiro, né? Cultura. Aí vai lá, não pode comer doce de leite. Às vezes você não tá nem afim de doce de leite, mas depois que você pegou uma dieta que você tem que restringir, que você tem que controlar, lembra, o cérebro vai começar a focar no doce de leite. Você vai começar a pensar naquilo que você não pode comer. E aí, outra pergunta. Açúcar engorda? Sim ou não? Sim ou não? Açúcar não engorda. Que doido isso, gente. Açúcar não engorda? Não engorda. Depende, né? Não é o açúcar em si que engorda, mas isso depende de como você come, quando você come, né? O momento que você está comendo ali, tudo é um conjunto. Então, ó, quando, um exemplo, se eu tô comendo um doce depois do almoço, tô saboreando ali meio copo de doce de leite, em paz, ou comendo um bombom, um sonho de valsa, de boa, saboreando. Hoje eu tô afim do meu docinho. Como eu estou comendo? Por que eu tô comendo? Uma vontade ali, eu decidi comer, eu posso comer e eu escolho comer. E aí eu como com moderação, com responsabilidade, saboreando. E uma outra forma é você comer uma panela de brigadeiro no fim da noite por vários fatores. Que pode ser porque tá fazendo restrição durante o dia, tá passando fome, pode ser porque você tá com a mentalidade de dieta,
Mesmo que você não tá fazendo dieta, mas você tá sempre pensando que não pode comer, isso não pode, se engorda, se emagrece, não deveria. Isso é mentalidade de dieta. E isso vai alimentar um padrão de buscar alimentos, buscar aquele alimento que está na sua mente como proibido. Buscar ele e comer ele de forma exagerada. Então perceba que a comida não é o problema. E sim, o que causa o meu comer, como eu tô comendo. Então eu posso comer meu doce de leite, meio copo depois do almoço, saborear e ter a responsabilidade de quê? Entender que se eu comer todos os dias, vai prejudicar minha saúde. Vai me fazer mal, vou sentir dor de barriga, vou dormir, vou ficar mais lenta à tarde. Então, começa a perceber em você, quando você come e exagera no doce. Começa a perceber o que você sente. Um cansaço, uma preguiça, qual o sintoma físico que esse doce provoca? Isso é um ponto para avaliar, para te motivar a não precisar exagerar. E agora você não está exagerando, não é porque é proibido. Você não está exagerando por uma escolha sua, porque você sabe que o doce em excesso ele vai te gerar, pode ser dor de barriga, pode ser um sono, uma indisposição, e às vezes até um sentimento, sabe, assim, já linkado à mentalidade de dieta de estar comendo errado e sentimento de culpa, de que não deveria estar fazendo, e às vezes te incentivar a ter pensamentos de querer fazer uma restrição, de já que eu comi, eu vou aproveitar e depois eu vejo o que eu faço, né? Eu vou comer o que eu tenho para comer e eu vou ficar sem comer depois desse doce um ano. Quantas pessoas vocês não conhecem que já fez aí uma restrição assim de aproveitar um momento sagrado, católico, né, religioso, para fazer jejum e com o fundo de vou aproveitar para emagrecer. Ela não tá mesmo focada na religião, mas sim como se aquilo ali fosse um impulsionador para ela, achando que não, agora eu sou obrigada a ficar um ano sem doce, sem refrigerante, sem chocolate, para emagrecer. Aí ela acha que vai emagrecer. Aí chega no ano, quando acaba a promessa, dá-lhe coca, dá-lhe fanta, dá-lhe, né, guaraná, chocolate. E aí, se perder o peso nesse impulsionador, volta tudo de novo. A Aline falou nervoso. E então percebam, gente, que entender essa busca pelo doce. Como eu estou comendo esse doce? E é assim, como é um alimento saboroso, gostoso, você pode comer. Mas se você comer todos os dias, isso vai desenvolver um hábito. O cérebro gosta, pede mais. E aí você, provavelmente, no outro dia, no mesmo horário, vai surgir um desejo, uma vontade de comer doce. Por quê? Tá acionando o hábito, você tá repetindo. Você comeu um dia, segundo dia, terceiro dia, às vezes no final da tarde você tá ali, né, falando, nossa, eu sou viciada em doce, em massa. E é justamente pelo fato de você estar, né, todos os dias comendo naquele horário ali, às vezes você nem percebe o que você está sentindo, se é fome, né, se essa vontade ela é justamente porque você está repetindo todos os dias comer aquele alimento X. E aí tem formas da gente começar, né, não é acabar com esse hábito, mas resolver essa situação, essa questão do doce. Então, sim, se você percebe que é um hábito, então aqui até a pergunta, ó. Primeiramente, a gente tem que entender por que dos exageros. Mas daqui a pouco eu vou te responder. Como diminuir? Então,
não tirar de uma vez. Como diminuir sem sofrer abstinência, né? Então, primeiro, entender o porquê que você está buscando doce. Entender como que você está comendo esse doce, a frequência que você está comendo, a quantidade que você está comendo, com quem também, né? Por quê? Pode ser que você, não sei a situação, mas olha só, pode ser que você está buscando doce por hábito, porque você acostumou mesmo ali, quando você está sentindo um desconforto, é o doce que vai te abraçar. Então perceba se é isso. E aí, se for isso, quando você estiver te sentindo esse desconforto, que você ia lá e buscava o doce, encara esse desconforto. Encara. E aí vem aquela consciência de quê? O que eu preciso nesse momento? Comer o doce? Coloca na sua cabeça, para acabar com a abstinência. Você pode comer. Eu posso comer. Mas é de doce que eu preciso agora? Por que dessa vontade de comer doce? E aí, começa a colocar outros alimentos. Se você é um momento de fome, vamos supor que é 3 horas da tarde você está com fome. E aí, se você começa a conhecer seu corpo, treina essa percepção de que é fome. Fome, tá roncando, já tem ali 2, 3, 4, 5 horas que você fez a última refeição, já acabou a saciedade, você tá sentindo vazio mesmo, é falta de energia, e às vezes tá um pouquinho já ficando irritada, porque fome, quando ela vai aumentando, a gente vai ficando irritada, você tá sentindo um pouco de fraqueza, é fome. Aí você tá acostumada a ir lá e comer um doce, um chocolate, uma bolacha recheada, que são alimentos, por exemplo, os ultraprocessados, os pacotinhos, né, bolachinhas e guiriguiri, que eu falei hoje no vídeo, são alimentos que têm aditivos e que a nossa papila gustativa, ela gosta e ela quer, e aí esses alimentos eles começam a como se fosse envelopar a nossa língua, e a gente para de sentir prazer com outros tipos de alimentos, os alimentos naturais. E olha pra você ver, naquele momento, você está acostumado a buscar os alimentos ultraprocessados. Se você come bolacha recheada todo dia e chega o nutricionista e fala assim, você vai comer 3 horas da tarde, você vai começar a comer agora pão integral com alface e um ovo, ou uma tapioca com, vamos colocar, um queijo cottage, uma ricota. Se você está acostumada com o doce, aquele sabor, esses alimentos eles vão ser sem graça. Você vai comer uma salada de fruta no período da tarde. Como assim? A língua, ela tá já ali, envelopada. Imagina um plástico filme na sua língua. Aí, um plástico filme que foi criado pelos produtos ultraprocessados, doces. Aí, quando você come uma fruta, uma verdura, uma comida de verdade, você não sente prazer, é sem graça. E é importante entender isso. Para que, primeiro, você não proíba o doce. Mas, Andresa, e aí, eu vou comer ou não vou comer o doce? É a pergunta? Eu vou comer ou não vou comer? É você que vai decidir. Porque aí vai ser um desmame, vai ser aos poucos, é um processo. É um comportamento que você tem hoje de comer muito doce e que você ganhando consciência, chegou ali no momento, aquele ímpeto de comer doce. Peraí, o que eu tô sentindo? Meu povo, o que eu tô sentindo? É fome? Vai comer comida, mulher. Você vai saciar sua fome com comida. E a comida que eu falo é alimentos minimamente processados, o mínimo possível. Sabe? É uma comida, vamos supor, é um pão com ovo mesmo. É você ter ali, comer uma fruta. Mas vai ficar só na fruta? Andresa, eu vou comer fruta, vai saciar? Vai me saciar? Não, não vai. Mas você vai fazer uma combinação. Uma vitamina, você vai incluir gorduras boas, carboidratos, se possível, ricos em fibra. Você vai incluir os vegetais,
Então ali, se for possível, às vezes uma torta de verduras, de legumes, se você gosta de cozinhar, uma quitanda. Só que eu acho interessante estar sempre você colocando uma fruta junto. Só que assim, tem um pensamento seguinte, se você tá com o hábito de comer doce ali, porque seu paladar tá saturado, existe um processo, se você se identificou com isso, de pensar assim, não, eu não tô buscando o doce por questões emocionais, eu tô buscando ele por hábito, eu percebi que o meu vício por doce é um hábito, é porque tá todo dia disponível e eu tenho o armário cheio, é hábito. Então existe um processo. Qual que é esse processo? É você mudar a estrutura das suas papilas gustativas, começar a mudar o sabor, dar outros sabores para eles, para ela, para as papilas, E como que é um processo chamado de reconstrução das papilas gustativas. Se você perceber que é isso, depois eu posso te mandar. E aí tem até um desafio que você pode fazer um acordo com você mesma de começar, se você percebeu que é a causa de comer doce todos os dias, excesso, né? E é um problema para você, tem a reconstrução das papilas gustativas, que é você ficar por uns 10 dias sem comer doce. Não é para emagrecer, mas consequentemente é para mudar comportamento. E mudando comportamento, o fruto disso é a perda de peso, é o emagrecimento. Mas se você fica 10 dias sem comer açúcar, com a finalidade de emagrecer, vai dar ruim. Por isso que eu tô aqui para vocês ganhar consciência do exagero com doce, que tá fazendo você ganhar peso, porque suas papilas estão saturadas. Então, qual que é o motivo para eu ficar 10 dias sem comer açúcar? Porque eu vou reconstruir as minhas papilas gustativas. Como que eu faço isso, Andresa? Começa a incluir alimentos amargos e azedos. Ah, não gosto. Olha só, é uma escolha. É uma escolha, porque isso é um tratamento que eu tô te falando aqui. A escolha é sua, eu não gosto, você não quer nem tentar. Você não quer mudar a mentalidade, porque tá aqui, gente. Você fala assim, eu não gosto. Você tá fortalecendo a crença de que eu vou continuar com a ação de criança, porque isso é infantilidade. Desculpa falar, mas é infantilidade. De você saber do seu problema, ter um tratamento, e esse tratamento não é pra te cortar, pra você, né, ficar nunca mais no comer doce, mas é o contrário. Então vamos ser adultas aqui. Adulta falando com adulta, a gente tem que, né, ter essa responsabilidade de não gosto de limão, não gosto, vamos lá, mas eu sei que é importante para mim, para desintoxicar minha língua, para reconstruir minhas papilas, isso vai fazer bem para eu comer, voltar a comer doce com satisfação. Quando a gente faz esse processo de reconstrução das papilas, quando a gente volta a comer doce, a gente não sente a necessidade de comer tanto doce quanto antes. Porque pequenas porções já vai conseguir te dar um prazer tanto quanto quando você comia uma quantidade maior. E fora que você já vai começar a desenvolver um novo hábito. Se você começa a tirar o açúcar, você começa a ter então a escolha e fala, esse negócio não tá tão ruim assim não. O primeiro dia vai ser punk. Às vezes um café sem açúcar, chocolate 80% de cacau, folhas amargas, espinafre, vamos lembrar, almeirão, mas o que? Café sem açúcar, chocolate 90, 80, eu tenho que estudar meu material para passar direitinho, mas é um processo. E aí é esse processo que você vai passar. E quando você vai voltar a comer, você vai comer de boa. Aí pratica atenção plena, que é o que eu quero fazer com vocês amanhã, tá? Vou fechar a live aqui e a gente vai... O presente para vocês que ficaram até o final da live é a meditação do chocolate.
Vocês me mandam no direct quem quer, né? Eu vou mandar. E amanhã, às 18 horas, a gente vai ter outra live e a gente vai fazer ao vivo a meditação do chocolate. Eu vou estar com vocês com chocolate bacana, tá? Eu vou ensinar vocês a comer o chocolate ou o doce ou o alimento que é questão para você com prazer, com consciência, com presença, né? Vai ser bacana. Então, ó, amanhã às 18 horas. E aí, voltando aí para a questão do hábito, é ir lá, né, depois do 10º dia, né, e você perceber, não, agora eu posso comer açúcar. Você vai ver que o açúcar das frutas vai ficar incrível. Você vai comer uma maçã e falar assim, nossa, que negócio top, que sabor. Gente, isso é fazer as pazes com a comida. É a gente entender que a gente precisa de prazer e responsabilidade. O prazer é de justamente escolher aí o docinho, a bolachinha, o que você gosta aí. E que você, na época das dietas, tentou cortar e quando voltou comendo desesperadamente. É fazer as pazes, sabe? É neutralizar todos os alimentos na sua lista de pode e não pode. É neutralizar. Não tem nenhum alimento que é proibido nem permitido. Existe a base da nossa alimentação precisa ser de alimentos mais naturais, porque o nosso corpo precisa. É uma forma de autocuidado eu dar verdura, fruta, legumes, arroz, feijão, ovo, alimentos minimamente processados, que seria da indústria, mas que você percebe que não tem tanta coisa ali, né? Tanto ingrediente, que são alimentos que a gente não é interessante comer todos os dias. Ok? Então é isso, gente. Deixa eu ver aqui para finalizar. Acrescentar o azedo e amargo vai fazer o mesmo efeito que os 10 dias sem o açúcar? Você fala o efeito de quê, Mari? De prazer? Vamos fazer o seguinte. Se fez sentido para você, começa. Sem restrição. Assim, a restrição que eu falo é a mentalidade. Não é ficar com aquela mentalidade, tô fazendo para emagrecer. Não é isso. É um processo de emagrecimento sem dietas, né, de reconexão com a comida. E aí você tá passando para não precisar. Assim, então, ó, Mari, a questão de acrescentar o azedo e o amargo vai fazer o mesmo efeito que os 10 dias sem o açúcar, para não precisar comer mais o açúcar, ficar sem os 10 dias? Então, esse processo é para diminuir esse hábito, esse desejo descontrolado por açúcar. E aí, quando você voltar a comer, você vai perceber que vai ter sabor, e o sabor do açúcar vai estar mais concentrado, mais, sabe? Mas se hoje você come uma porção grande, depende da quantidade, a frequência que você come. Se você começar a comer doce, se você come hoje todos os dias muito, e depois desses 10 dias você voltar a comer naturalmente, com consciência, falar, não, eu escolho comer um doce hoje que eu tô com vontade. E você planejar a hora que você quer comer, tipo, depois do almoço, no finalzinho da tarde, você vai comer, você vai escolher, você vai ter mais consciência. E essa responsabilidade de quê? Doce não é para encher barriga. Doce não é um alimento para matar a fome. É um alimento para a gente saborear, para a gente degustar, para a gente sentir o máximo de prazer que ele possa nos proporcionar. Então é um alimento para comer com moderação. E você, como especialista do seu corpo, você vai entender que como que está o seu comportamento com o açúcar hoje? E o que está no seu alcance você começar a fazer daqui para frente? Então, assim, na hora que você vir aquela vontade de comer doce, para e se pergunte, o que é essa vontade? O que é isso? É fome física? Se for fome física, não vai comer o doce. Se você decidir comer, tudo bem, coma sem culpa. Aqui, o importante é comer sem culpa. A relação com a comida, a gente precisa primeiro, então, trabalhar a culpa.
Trabalhar a culpa. Depois que trabalhar a culpa, você vai ver que as coisas vão acontecendo. Então, por que eu tô buscando isso? Se é fome física, vai buscar comida, comida de verdade. Eu vou comer um pão francês, ok. Se você estiver no processo dos 10 dias sem açúcar, come aí comidas de sal, tipo assim, um pão com uma manteiga, o leite, e não esquece de frutas, verduras, ou alimentos fontes de fibra, alimentos da terra junto ali. Vou dar um exemplo hoje, agora à tarde, eu não estava com a mínima vontade de comer o que eu comi, que foi uma vasilha. Se vocês olharem no meu story, vai ter lá, na hora do almoço, eu tava com muita fome e eu até comentei de uma opção. Eu como como é que era? A laranja ou a salada de fruta, que é pra dar uma amenizada nessa fome que eu tô, pra que eu aguarde o horário do almoço, né, pra fazer uma refeição completa. Aí eu acabei chupando a laranja, e aí aquela fome loucona passou, e eu fui fazer o almoço tranquilamente. Consciência, gente. Peraí, eu vou beliscar outras coisas? Não que eu não possa, mas no processo de emagrecimento, num processo de cuidado do corpo, não é um hábito legal. É um comportamento que pode gerar consequências. Então, eu escolhi chupar a laranja e ficou a saladinha de frutas. E ela tava feinha, porque eu fiz ela de manhã, e aí ela não tava bonitinha, não. E agora à tarde, eram umas 4 horas, bateu a fome. E assim, bateu a fome, eu vou comer. Hoje eu consigo respeitar a minha fome. A maioria das minhas refeições eu faço quando eu sinto fome física. E algumas eu faço quando eu tenho vontade. Ontem mesmo, à noite, depois da janta, antes de fazer a janta, eu tava com vontade de comer doce. Nossa, tem muito tempo que eu não como doce. De vez em quando eu gosto de comer doce depois da janta. De comer um leitinho junto com... Aí eu coloco creme de leite condensado, coloco um brigadeiro, fico inventando lá e vira uma tacinha. Hoje eu percebi que eu como muito menos do que antes, quando eu restringia, quando eu fazia dieta. Então eu como pequenas porções e eu me sinto muito bem. Então beleza. Aí ontem, antes da janta, eu senti vontade, jantei, depois da janta eu me perguntei, eu quero comer doce ainda? Eu tava cansada, muito cansada. E aí eu percebi que aquela vontade de comer doce era pra me confortar, era pra, sabe, me dar descanso. E aí, com essa consciência, peraí, eu olhei o leite condensado na porta da geladeira, só que depois da janta a vontade diminuiu e eu percebi que o que eu precisava era dormir. Vontade menor. Peraí, então eu vou deixar pra comer esse doce num dia que eu tiver vontade genuína mesmo. Se minha vontade diminuiu, eu era com fome e eu sei que eu preciso agora dormir. Então, fui deitar. Gente, eu deito cedo. Deitei ontem, era o quê? 21h59. Pra mim é cedo. Pra deitar e dormir, né? É cedo, pra quem tem criança em casa. E, beleza. Então, já fui lá na janta, né? Então, olha só, né? Vontade genuína de comer doce. Se eu comesse, tava bem, tava ótimo. Mas eu escolhi não comer e tá tudo bem também. Comportamentos saudáveis, sabe? Mentalidade tranquila. E isso, gente, não é do dia pra noite. Tem 2 anos que eu tô nesse caminho do comer intuitivo. E eu trago pra vocês o que eu vivo, o que eu acredito, o que eu estudo e o que eu ensino pras meninas da metodologia, da mentoria, né? O método RIR de emagrecimento sem dietas. Quando você começa a abrir, a se despertar pra isso, a sua relação com a comida, ela começa a melhorar cada vez mais, sabe? Fica mais tranquila. Mas respeita o seu processo, né? Como que tá a sua relação com o doce hoje? Se você tá comendo em todas as refeições, comendo muito, né? Tá muito ali impregnado, é muita quitanda doce, é muito chocolate, é muita bolacha recheada, ultraprocessado. Calma e começa a olhar. Por onde você quer começar? Eu quero começar a olhar, né? Eu tô buscando muito à noite. O que eu vou fazer aqui, né, à noite? O que eu tô sentindo? É fome física? Vou comer comida. Vou comer ali um lanche. Um lanche que tenha todos os componentes, né? Que a gente sabe, proteínas boas, gorduras boas, carboidratos bons. Se não sabe, vem cá que eu vou fazer uma live disso e a gente fala só de estratégia nutricional que você vai usar a seu favor. É fome emocional, igual eu tava ontem à noite, que eu tava cansada, né? O que eu preciso? Vou dormir.
Ou se eu decidisse comer também tá tudo bem. Mas no seu caso, perceba, faça essa pergunta. O que eu estou sentindo? O que eu quero nesse momento? E é isso, gente. Tá claro? Vocês querem mais uma explicação para ficar mais fácil?